Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao meu amigo, meu irmão Adilson, de Itaboraí. Isso mesmo, Adilson Ramos, de Itaboraí, que me enviou aqui uma pauta, uma foto que ele viu lá nos Assembleanos de Valor. Os Assembleanos de Valor, aquela página lá do Instagram. Então, a nota que eles publicaram foi de um deputado trans propõe lei que obriga igrejas a reinterpretar a Bíblia. Eu vou reler. Deputado trans propõe lei que obriga igrejas a reinterpretar a Bíblia. E eu vou ler a matéria na íntegra para você entender do que aconteceu e do que foi publicado lá. Deputado trans no México, não é aqui no Brasil ainda. Deputado trans no México promove projeto de lei que obriga as igrejas a reinterpretar a Bíblia. O México, uma batalha legal está ocorrendo atualmente após a proposta de uma deputada transgênero que exige tratamento como mulher e uma reforma de uma lei que obriga as igrejas a reinterpretar a Bíblia. Luébano, que é o homem biológico, já ganhou 2 ações como membro da Câmara dos Deputados no México. Como representante do estado de Morelia, exige ser tratado como outra mulher depois que um colega deputado se recusou a chamá-lo como um feminino pronome. Agora apresentou também uma proposta de reforma da lei das associações religiosas que representaria uma repressão total para os crentes. O objetivo é mudar a percepção da Bíblia em alguns pontos para evitar discursos de ódio. Neste caso, está buscando praticamente ignorar o fato de que a homossexualidade ou a homoafetividade é um pecado porque expressar isso é discriminação, segundo ele. A proposta diz que igrejas e locais de culto exerçam atos de discriminação com base na identidade sexual ou expressão de gênero das pessoas, e que, por isso, o que está escrito deve ser alterado para buscar a inclusão. Eu vou repetir. A proposta diz que igrejas e locais de culto exerçam atos de discriminação com base na identidade sexual ou expressão de gênero das pessoas, e que, por isso, o que está escrito deve ser alterado para buscar a inclusão, sob o pretexto de discriminação e discurso de ódio. O que eles querem é silenciar as igrejas que proclamam a verdade escrita na Bíblia, com base nos valores que Deus colocou nela como um manual para a humanidade. Isso estaria forçando igrejas e cristãos a reinterpretar a Bíblia, algo que obviamente vai contra o próprio Deus. Algo que obviamente vai contra o próprio Deus como autor do Evangelho. Além disso, buscam destruir a liberdade religiosa do país para adotar a devassidão da ideologia LGBT. Tudo começou quando o deputado Gabriel Quadri se recusou a tratar Luébano como mulher, razão pela qual hoje ele foi condenado a publicar uma decisão através de suas redes sociais, na qual ele tem que pedir desculpas ao seu parceiro, fazer aulas de conscientização de novas masculinidades e estar em uma lista de infratores por 2 anos como uma ameaça por seu suposto comportamento discriminatório em relação aos LGBTs, que poderia lhe custar seu papel, sanções e até prisão. E aí, o que você acha? Aqui na cidade vizinha, em Niterói, e aqui, ó, vou deixar a fotozinha aqui do mexicano para você ver, que o que aconteceu lá, algum tempinho atrás,
também já aconteceu aqui, na cidade vizinha aqui de São Gonçalo, em Niterói, quando um determinado vereador negou-se a chamar o determinado cidadão pelo seu nome de... Sabe? E aí, então, você nem como proceder aqui. E aí o que aconteceu? Houve uma briga, uma discussão, houve processo e a juíza que pegou o inquérito lá, o processo, ainda deu voz e razão para a pessoa que estava exigindo que fosse chamado o seu nome por um pronome feminino, sendo ele biologicamente um homem. Eu quero convidar vocês, a qualquer hora dessa, a ir numa sessão pública da Câmara de Vereadores lá de Niterói. O rapaz, que agora não vou lembrar o nome, se não me falha a memória, deve ser o vereador Douglas, que foi acionado um processo contra ele, e a galera tá falando, porque ele é bolsonarista. Não é só por isso não, é porque a galera gosta de causar e lacrar. E o que aconteceu na época? Ele foi processado. Quem pegou a causa, o processo, julgou contra ele, porque também era bandeirante do movimento LGBT. Aí a pergunta que não quer calar, a gente pensa que essas coisas estão tão distantes, estão lá no México, não estão perto da gente, já chegou aqui no Brasil, também. É porque a mídia não dá ibope para isso, porque eles estão trabalhando na surtina, e aí vocês ficam dando voto para essa galera, né, desses movimentos, e depois quando eles impuserem as suas leis de goela abaixo, aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Não é verdade? Irmão, nós precisamos despertar. Porque eles, como filho das trevas, nos acusam de crime de ódio. Eles querem viver as suas práticas esdrúxulas e de perversão e querem também perverter as nossas crianças e acham que o que eles estão cometendo não é crime. Mas quando a gente fala contra as práticas deles, aí eles falam que nós estamos cometendo crime, perseguição. A Bíblia é minha regra de fé, não é a regra de fé dele. Então, se ele quer mudar alguma coisa, que ele mude para ele, no livro dele. Aqui nesse livro, é inegociável, irmão. Quanta gente já quis destruir esse livro? Quanta gente já quis tirar das nossas mãos esse livro? Mas está aqui. E a gente fica flertando com essas coisinhas, acreditando que nunca chegarão a nós e já estão batendo na nossa porta. Desperta, igreja. Desperta. Porque o texto bíblico não tem como mudar. Sabe o que mais me impressiona? É quando um pastor, famosinho lá de São Paulo, aí eu discuto o campo das ideias, ele disse que a Bíblia precisava de uma reinterpretação. Gente, como é que a gente muda isso aqui? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É sobre todos os homens que detêm a verdade em injustiça. Isso é qualquer tipo de pecado também. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso de número 23 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. 27. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que as fazem. Queridão, você não precisa crer na mesma Bíblia que eu creio. Mesmo porque você tem seu segmento, seu caminho, e o meu caminho é totalmente diferente do seu. Agora, não venha tentar se impor no meu direito, porque você não acreditar na eternidade é um problema seu. Agora, a minha obrigação é pregar. E no que eu prego, eu não posso mudar você. Mas o Espírito Santo é quem convence. Eu não mudo nem meus pensamentos. Agora, você pode ser mudado por uma ação divina. Não é homem que muda outro homem. Aí fica a galera querendo buscar briga contra a igreja. E aí eu pergunto a você, o que você acha disso tudo? Estamos propensos a isso? Isso ainda vai demorar muito para acontecer? Ou você acha que isso já está acontecendo de verdade? Eu faço aqui de novo o convite a você. Dá um pulinho, você que é daqui da região, de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, centro do Rio, Maricá. Vá a uma sessão pública da Câmara da cidade onde você está e depois dá um pulinho lá em Niterói para você ver lá o negócio, como é que tá. Teve um dia que eu estava passando na frente da Câmara e parecia que tinha um baile gay lá na Câmara. Todo mundo transvestido, todo mundo lá contra o camarada. Eu já trouxe um convidado aqui, falando de Bíblia, no nosso podcast, chamado Rafael Satier, que é uma voz que fala muito bem de forma política. Ele já esteve falando também lá na Câmara dos Vereadores de Niterói como convidado. Acompanhou uma outra pessoa também na sua fala. E posso dizer para você, se a igreja não tiver representantes para falar, eles vão nos atropelar. Fiquem alerta. Eles vão nos atropelar. E aí eu quero agradecer o meu irmão Adilson pela informação que me foi dada aqui para compartilhar com você. E eu quero saber qual é o seu posicionamento e o que você acha dessa ação. Vamos conversar? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado, irmão Adilson, pela pauta. E daqui nós seguimos fazendo aquilo que fomos chamados, falando de Bíblia.